Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal, Bruno Terror e Horror. E se você gosta desse tipo de vídeo, já curte, comenta e me segue para mais vídeos assim. Se você tem uma história de terror, um relato que gostaria de me contar, me mande no e-mail que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Então vamos parar de enrolação e vamos à história a que interessa. A família ignorou os sinais até ser tarde demais. O caso aconteceu com a família Andrade, em uma cidade pequena do interior, daquelas onde todo mundo sabe da vida de todo mundo, aquele povo fofoqueiro. Mas nem tudo é dito em voz alta. A casa onde eles moravam não era nova, mas também não era antiga o suficiente para levantar suspeitas. Era uma construção simples, 2 andares, com um quintal nos fundos e um vizinhos próximo, bastante para ouvir barulhos à noite. No começo, ninguém desconfiou de nada. Os primeiros sinais foram pequenos, coisa que qualquer pessoa ignoraria. A filha mais nova, Clara, de 6 anos, começou a falar sozinha no quarto. Isso por si só não preocupou muito. Criança tem imaginação, inventa amigos e cria histórias. A mãe, Renata, até achou bonitinho no início. Perguntava com quem ela estava falando e Clara respondia sempre que era a mesma coisa. É uma amiguinha, uma menina. Quando perguntava o nome, ela hesitava. Dizia que a menina não gostava de contar. Isso gerou um certo desconforto, mas nada além disso. O pai, Marcelo, achava exagero se preocupar com esse tipo de bobagem. Até que Clara começou a mudar. Ela ficou mais quieta, mais isolada, parou de brincar com as crianças e passava horas trancada no quarto. Às vezes a mãe escutava 2 vozes vindo lá de dentro. Uma era claramente a da Clara, a outra era difícil definir. Não era exatamente auditiva como uma conversa normal. Era mais como um sussurro contínuo, baixo demais para entender. Renata comentou com o marido, mas ele hesitou que era coisa da cabeça dela. A casa era silenciosa, qualquer eco parecia voz, ele disse. E por isso mesmo, com o passar da semana, começaram problemas à noite. Clara acordava chorando, dizendo que a menina não deixava ela dormir. Dizia que a menina ficava olhando para ela no escuro. Não fazia nada, só ficava ali, parada. Os pais tentavam tranquilizá-la. Disseram que era um sonho ruim, medo comum de idade, mas Clara começou a dormir com a luz acesa e mesmo assim continuava reclamando. Uma noite, Renato decidiu dormir no quarto da filha. Lá com todo depois que não conseguiu descansar. Disse que tinha a sensação constante de que não estava sozinha ali, que o quarto parecia ocupado por alguém. Em certo momento da madrugada, ela acordou com a expressão de que alguém estava parado na porta. Mas quando olhou, não tinha ninguém. Ela não comentou isso com Marcelo, achou que era cansaço. Os sinais continuavam aumentando, mas de forma sutil. Objetos mudavam de lugar, portas apareciam entreabertas, sendo que estavam fechadas, e Clara começou a desenhar, sempre a mesma coisa, uma figura parada no centro do quarto, sem rosto definido, só observando. Renata começou a se preocupar, de verdade, quando encontrou 2 desenhos diferentes dos outros. Dessa vez não era só a figura, eram 2, uma maior e outra menor ao lado. Quando perguntou o que era, Clara respondeu com naturalidade. Agora ela não fica mais sozinha. Marcelo ainda achava que tudo tinha explicação. Ele trabalhava o dia inteiro e quase não precisava de nada. Para ele, aquilo era influência da mãe, que já estava nervosa e acabada, alimentando o comportamento da filha. Se a gente tratar como algo sério, ela vai continuar a dizer isso, disse ele. Até que começou os episódios de sonambulismo. Clara passou a ser encontrada andando pela casa durante a madrugada. às vezes parada no centro da sala, outras vezes no corredor completamente imóvel,
olhando para um ponto fixo. Quando era acordada, não lembrava de nada, mas começou a dizer uma coisa com frequência. Ela pediu para eu abrir. Ninguém entendia o que aquilo significava. Uma noite, Marcelo acordou com um barulho vindo do andar de baixo. Parecia alguém mexendo na porta. Ele levantou irritado, achando que a filha estava andando pela casa de novo. Desceu as escadas e encontrou Clara, parada em frente à porta dos fundos. A porta estava aberta. Mesmo trancada, antes de dormir, Clara estava descalça, olhando para a escuridão do quintal. "O que você está fazendo aqui?" ele perguntou. Ela respondeu sem se virar. Ela queria entrar. Marcelo fechou a porta imediatamente, levou a filha de volta para o quarto. No dia seguinte, reforçou todas as trancas da casa. Mesmo assim, não levou a sério. Depois disso, o comportamento de Clara mudou completamente. Ela ficou mais agressiva. Passou a responder aos pais de forma estranha, com frases que não pareciam dela. Às vezes, olhava fixamente por tempo demais, como se estivesse escutando algo que mais ninguém ouvia. Renata começou a ficar com medo da própria filha, mas ainda assim eles não procuraram ajuda nenhuma. A última semana foi a pior. Os vizinhos começaram a ouvir barulhos vindo da casa durante a madrugada. Não eram gritos claros, nem discussões. Eram sons sufocantes arrastados, como um móvel sendo puxado, e em alguns momentos algo parecido com um choro. Mas ninguém interferiu. Era comum na cidade não se envolver. Na noite em que tudo aconteceu, uma vizinha disse que viu a luz da casa acesa até muito tarde e depois tudo ficou em silêncio. Um silêncio estranho, pesado. Na manhã seguinte, Marcelo não foi trabalhar, nem atendeu o telefone. Renata não respondia. Foi no fim da tarde que um parente decidiu ir até a casa para saber o que estava acontecendo. A porta estava destrancada. O que encontraram nunca foi divulgado completamente, mas algumas informações vazaram. Marcelo estava na sala, caído, sem sinais de luta. Renata foi encontrada no quarto, na cama, na mesma posição em que costumava dormir. E Clara não estava. A polícia investigou o caso por semanas. Não havia sinais de arrombamento, nada roubado, nenhuma explicação clara. Mas um detalhe chamou a atenção: os desenhos. As paredes do quarto de Clara estavam cobertas, centenas deles, todos mostrando a mesma figura, sempre no mesmo lugar, a observando. E nos últimos desenhos, não eram mais duas figuras, eram três. Clara nunca foi encontrada. Anos depois, pessoas que passaram a morar na casa relatavam coisas parecidas. Passos durante a madrugada, a sensação de estar sendo observado e, em alguns casos, relatos de uma criança parada no canto do quarto, imóvel, em silêncio, como se ainda estivesse esperando alguém a abrir a porta novamente. A casa, depois de um tempo, foi demolida, e nunca mais se ouve um relato sobre isso. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijaço e até a próxima. Tchau, tchau!